esqueço quando acontece isso. Quando Deus me fala para fazer uma coisa que não estava no script. Eu nunca esqueço quando a pastora Érica estava organizando o Congresso de Maturidade, ela mandou um áudio para cada um dos convidados que ia trazer uma mensagem. E ela mandou, explicou em detalhes. Nossa, ela explicou todos os detalhes, coisas que nem eu imaginava e lembrava, ela explicou. E aí ela falou assim, olha, nós fazemos belos esboços, belos scripts, mas é o Espírito Santo que decide como as coisas acontecem. Abra a sua Bíblia em Êxodo, capítulo 12, versículo 21. Êxodo, capítulo 12, versículo 21. Enquanto você abre em Êxodo, queria destacar que eu não imaginava que Carlão, em algum momento da sua história, já fez parte de musicais americanos. Rapaz, o homem é brabo, tá? Musical. Não imaginava que Jonathan cantava. Nasce hoje um musical da cura. Nem é teatro que está sendo estabelecido. Já chegou em outro nível. Deus abençoe a vida de Larissa, que esteve conduzindo tudo isso. Já pode preparar outro. Tem o Cura Campos, já pode preparar para o próximo já. Você fala depois com o Irineia, em casa é mais fácil resolver. Já pode começar a preparar. Você achou, querido, Êxodo 12, 21? Amém? Êxodo 12, versículo 21. A pregação não poderia ser diferente, não poderia ser sobre outro tema. Precisa ser sobre a Páscoa. E eu queria que a gente conversasse um pouco sobre o que é a Páscoa e depois sobre qual é o efeito da Páscoa em nossa vida. Eu sei que você sabe que a Páscoa não é sobre chocolate, né? Amém? Não estou dizendo que é pecado comer chocolate na Páscoa, tá bom? Amém? Amém. Foi um amém de satisfação agora. Você, já estava com o bombom do bolo, falei, puxa vida. Mas o sentido da Páscoa não é o chocolate. Na verdade, a Páscoa não é o que muitas vezes nós falamos ser. E eu queria que nós fôssemos nesse texto do Antigo Testamento, porque é uma descrição clara do que significa a Páscoa. E aí vamos conversar sobre a primeira Páscoa, vamos conversar sobre a morte de Jesus Cristo e o efeito dela na nossa vida. Tanto na vida daqueles que hoje preencheram ainda mais o coração com Jesus, quanto você que percebe ou acredita que tem Jesus em todo o seu coração. Vamos ver se essa cruz é evidente. Diz assim a Bíblia: Moisés chamou todos os anciãos de Israel e disse: escolham e peguem cordeiros para as famílias de vocês e matem esses animais para celebrar a... Peguem ramos de ísopo, molhem no sangue que estiver na bacia e marquem a viga, ou algumas versões, os batentes das portas, com o sangue que estiver na bacia. E que nenhum de vocês saia da porta até a manhã seguinte. Versículo 23. Porque o Senhor passará para matar os egípcios, quando, porém, enxergar o sangue na viga superior, o Senhor passará por cima da porta e não permitirá que o destruidor entre na casa de vocês para matá-los. Portanto, guardem isso por ordenança para vocês e para os seus filhos para sempre. Agora vamos parar aqui, daqui a pouco a gente segue no texto. É a primeira Páscoa. Pastor, quando que surgiu essa ideia de Páscoa? O povo de Israel estava cativo no Egito. Eles eram escravos. Repete comigo, eles eram escravos do Egito, escravos do faraó. E Deus decidiu libertar o povo de Israel. E ao decidir libertar o povo de Israel, ele fez proezas, fez milagres, fez sinais. E o último dos sinais seria a morte dos primogênitos egípcios. Só que para livrar os primogênitos e o povo de Israel, Deus entregou um símbolo, Deus entregou uma celebração, Deus entregou um sinal. Ele falou o seguinte, olha, como nós lemos, você vai tomar um cordeiro perfeito, sem mácula, sem defeitos,
ele vai ser imolado, ele vai ser morto. E o sangue dele vai ser pintado na porta, no batente da porta. E quando Deus passar pelo Egito, ele olhará o sangue que marca a sua família e não vai te destruir. E assim o povo de Israel fez. E assim aconteceu. E aí Deus fala no versículo 24, e que isso seja uma ordenança, algo que vocês vão continuar a celebrar. Versículo 25, olha o propósito. E quando estiverem na terra que o Senhor lhes dará, que ele prometeu, observem este rito, e quando os seus filhos perguntarem, que rito é esse? Como se dissesse, por que nós fazemos isso todo ano? Respondam, é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima da casa dos filhos de Israel no Egito, quando matou os egípcios, mas livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. Sabe o que é interessante, querido? Uma curiosidade agora. Versículo 27 diz, é o sacrifício da Páscoa ao Senhor que passou por cima. Você sabia que a palavra Páscoa e a palavra passou é a mesma no hebraico? Páscoa significa em hebraico literalmente passar. Em hebraico essas palavras são iguais. O hebreu ele escreve usando muita consoante. A gente usa consoante e vogal. Eles usavam só consoante na época dele. E é a mesma palavra. Aí muda uma vogal e aí eu tenho a diferença entre Páscoa e passou. Porque Páscoa dá o significado de passou por cima. Literalmente, passou por cima. Então, quando a Bíblia diz Páscoa, ela quer dizer passagem. Tanto que em inglês a palavra é pass over, passar por cima. Só que a gente usa a palavra Páscoa igual eles usavam. Então, Páscoa quer dizer passagem. Que passagem foi essa que o povo de Israel fez? Talvez você me diga assim, o povo de Israel passou pelo quê? Pelo quê? Quem sabe? Moisés bateu o cajado, abriu e passou pelo quê? Pelo mar. Você vai falar, pastor, a passagem é o mar. Mas não é o mar. Pastor, então a passagem é o deserto. 40 anos de deserto. Também não é o deserto. A passagem é algo ainda mais importante. O povo de Israel passou da escravidão do faraó para a liberdade com o Senhor. Eles passaram de cativos e oprimidos para uma terra que mana leite e mel com o Senhor. Esse é o símbolo da Páscoa. E para celebrar, se celebrava o que aconteceu. Um cordeiro era morto, o cordeiro perfeito. O sangue do cordeiro era colocado na porta, era o símbolo claro de que a morte daquilo que é perfeito, aquele cordeiro, significava que havia uma aliança firmada com Deus. E a morte não destruiria o povo de Israel. Agora vamos avançar um pouquinho. Agora vamos avançar para o que hoje seriam 2024 anos atrás, aproximadamente, 2000 e poucos anos atrás. E aí Cristo é apanhado, Cristo é traído por um dos seus, Cristo é levado, é açoitado, é ferido e é colocado num madeiro. E Cristo morre por nós, verte o seu sangue por nós. E agora Cristo morre, ao terceiro dia ele ressuscita. O que isso tem de conexão? A Bíblia diz, João fala que Jesus é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Mais uma vez um cordeiro é morto, mais uma vez é sobre a aliança do sangue do cordeiro, mais uma vez algo acontece com quem é marcado pela aliança do sangue do cordeiro que foi morto. Então, mais uma vez, tem uma passagem. Páscoa significa passagem. Todo ano celebramos uma passagem que fizemos, ou o primeiro ano que fazemos essa passagem. E que passagem é essa? É a mesma que Israel fez. Saindo da escravidão, mas não do faraó. Escravidão do pecado. E sendo levado para um outro lugar. O que eu queria que você meditasse, entendendo o verdadeiro significado da Páscoa,
é se nessa noite você realmente está disposto a viver uma passagem. E quando eu digo viver, é porque a passagem é sobre a sua vida, é sobre a sua história, é sobre o seu dia a dia. Então vamos refletir nas marcas dessa passagem da vida daqueles que são entregues ao Senhor, daqueles que vivem com o Senhor. E aí você analisa a sua vida. E aí você vai fazer a seguinte análise: eu tenho que fazer uma passagem hoje. Algo precisa mudar. Tudo bem? Combinado? Sim ou não? Sim. Primeira característica da vida daqueles que passam, que participam da Páscoa do Senhor. Gálatas, capítulo 5, versículo 1. A primeira característica se encontra na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículo 1. Gálatas 5, 1. Quem vai achando, vai dando um amém, que eu vou saber que vocês estão chegando. Amém. Alguém está na misericórdia? Fala misericórdia. Não ouvi misericórdia, não. Versículo 1. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Qual é a versão aqui para a gente ler? Vamos ler junto, ó. No 1, 2, 3, a gente vai junto, hein? 1, 2, 3. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Ou seja, a vida daqueles que a cruz de Cristo de verdade representa uma transformação e uma passagem, é marcada por uma vida livre. As pessoas que creem na cruz de Cristo, na ressurreição de Cristo, creem e têm uma vida livre, liberta. Liberta do quê, pastor? É só você pensar o oposto. Eu vou fazer uma descrição daqueles que têm uma vida cativa. Aqueles que estão presos a alguma coisa. Primeira coisa, aqueles que estão presos sob o domínio do pecado, podem pensar que são livres, mas na verdade respondem ao domínio do próprio pecado. Os seus desejos são os desejos contrários à vida que o Senhor tem para nós. Naturalmente, eles acabam colhendo falta de paz, sem perspectiva de esperança, porque eles estão aprisionados por algo muito mais forte, destruindo família, destruindo relacionamentos, destruindo a si mesmo, preenchendo o vazio do coração com algo que passa muito rápido. Então, a passagem, a Páscoa, a morte de Jesus Cristo na cruz, não é tão somente para te libertar da condenação do pecado no dia que você aceita Jesus, talvez tenha sido hoje esse dia, não é para apenas isso. Às vezes nós reduzimos o poder da cruz para um dia, quando a cruz quer transformar tudo o que somos. Eu sei que às vezes é muito banalizado, e a gente fala assim: nós somos uma igreja evangélica, comunidade evangélica. Evangélico quer dizer que nós cremos na boa nova. Sabe qual é a boa nova? Vou falar baixinho, ó. Nós podemos ter vida no Senhor. Essa é a boa nova. É uma ótima notícia. Você fala assim: não, pastor, isso aí não é uma ótima notícia. Vá até pessoas que entendem que estão cativas e fala: você pode ter uma vida livre. Só que liberdade, geralmente, é um prazer que só se experimenta quem um dia percebe ou esteve cativo. Tenta lembrar no período que a gente estava cativo dentro de casa por causa da pandemia. Lembra? Você não podia sair, você não podia fazer um aniversário, não podia almoçar junto, você não podia fazer festa, você não podia tomar um açaí, você não podia comer, você tinha que assistir aula, tudo. Culto tinha que ser online. Aí quando saiu, a gente ficou cativo na máscara, todo mundo de máscara, e embaça óculos para respirar é difícil. Você se sentia bem preso? Não. Nós sabíamos que algo estava faltando. Estava nítido. Você podia até não estar trabalhando como sempre, mas algo estava faltando. Alguma coisa não estava certa. E aí quando você foi liberto para andar na rua tranquilo, se duvidar,
Alguém aqui ainda saiu correndo na rua. Agora pode? Não saiu correndo. Teve gente que olhou para o lado aí, então pode ser que seja sinal que é verdade. Teve gente que saiu correndo na rua, foi fazer o que? Liberdade. E aí você começou a valorizar poder se reunir como igreja domingo à noite. Aí você volta falando, nossa, tá todo mundo aqui, fulano, nossa, eu vou poder celebrar meu aniversário junto. Você começa a celebrar a liberdade. Querido, pode ser que nessa noite você esteja tão cativo a alguma coisa, tão preso, que você ainda não percebeu que foi para a liberdade que o Senhor te libertou. Existem pessoas que vivem o evangelho da cruz como passarinhos. Passarinhos que viveram a vida inteira em gaiolas. E quando se abre a gaiola, o passarinho sai, voa um pouquinho e volta para a gaiola. Porque por tanto tempo se tornou prisioneiro na gaiola, que aprendeu que vida é dentro da gaiola. Voar para longe é perigoso. Você não foi chamado para ser cativo. O Espírito do Senhor não te libertou através da morte do Senhor Jesus na cruz para que você fosse escravo novamente do pecado. Não. Ele te libertou para que você fosse filho íntimo do Senhor a ponto de chamá-lo Abba Pai, Paizinho. Foi para a liberdade que Cristo te libertou. Jesus morreu na cruz para que hoje pudéssemos de verdade cantar: eu sou livre, nada além do sangue de Jesus. É para isso que Jesus morreu. E a pergunta que você tem que fazer ao seu coração é: eu verdadeiramente me sinto e vivo como alguém livre? Ou há algo me prendendo hoje? Há alguém, uma emoção, um pecado, uma prática, um costume, algo me prende, de fato, e eu não posso nem dar um passo porque eu me sinto preso. Talvez seja essa a oportunidade para que você seja verdadeiramente livre. Vamos ver mais alguma característica da vida no Senhor, daqueles que fazem a passagem? Vamos num texto bem conhecido agora. João 3,16. Abre aí, pode abrir. Quem não souber de cabeça, abre. Não é pecado abrir a Bíblia, não. Às vezes, quando eu não sabia esse texto de cabeça, eu ficava meio sem graça de abrir, que todo mundo, não, eu sei. Eu ficava, puxa, pode abrir, querido, está tudo bem. Eu não decorei a Bíblia inteira de cabeça. De vez em quando você fala um versículo, eu olho. Como diz, né, pastor? O Salmo 114. O que diz o Salmo 114? Eu não sei, eu nem lembro todos que eu salmo de cabeça. Eu mesmo não abri aqui, mas eu vou de cabeça. Diz a Bíblia em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha. Qual é a característica da vida aqui? Ela é algo que é eterno acaba, sim ou não? Não. Agora uma pergunta boa. Aquilo que é eterno, eu posso limitar? Eu posso fechar? Sabe uma coisa interessante? É que existem pessoas que não estão vivendo hoje como se tivessem começado no hoje a vida eterna. Vou explicar. Talvez na sua cabeça é assim: quando eu estiver no céu, eu vou adorar o Senhor 24 horas por dia. Quando eu estiver no céu, eu vou amar tudo que tiver lá, eu vou ser a melhor pessoa que eu puder. Só que parece que a vida eterna dessa pessoa só vai começar quando? Quando ela estiver no céu. Mas a vida eterna já começa naquele que vive o reino de Deus aqui. Jesus disse, o reino de Deus está próximo. Mas esse próximo de Jesus, em Mateus capítulo 4, não é tipo assim, olha, o retiro da cura está próximo. Não. A referência é, o reino de Deus está numa distância tão próxima, que se você esticar o braço, você pega. Então, talvez uma boa tradução seria, o reino de Deus está muito perto. E estava porque Cristo estava entre os homens. E assim está. Jesus disse que o reino de Deus está em nós. Querido, então o que te limita é você mesmo não experimentar aquilo que a cruz já estabeleceu na sua vida. A vida eterna já está em nós. Sabe por quê? Vamos ler o texto. Vamos pensar aqui.
Porque Deus o quê? Calma aí, vamos só no amor. Porque Deus amou, significa que Ele já amou. O amor de Deus já aconteceu, não vai acontecer amanhã. Deus já nos ama. E outra, Ele nos amou antes. Ele nos amou quando éramos pecadores. Quer dizer que Deus não está te amando somente agora, 8h27, depois que você entendeu que Cristo salvou a sua vida, não. Ele te amou desde o princípio. A morte de Cristo na cruz, ela está estabelecida muito antes de você vir à existência. Cristo já tinha decidido morrer por você. E Ele não morreu por você porque você era perfeito. A morte e o amor do Senhor pela sua vida não é porque você é bom. Não é porque você merece. Não é porque hoje, talvez porque estamos aqui dentro, no ambiente onde a presença do Espírito do Senhor está aqui linda, presente, você pode tocar, então agora eu mereço. Não, Ele te amou quando você estava imundo, no pecado, nas trevas, sujo, inimigo do Senhor. A Bíblia diz em Efésios que nós nascemos inimigos, rebeldes. Eu vou ler rapidinho para não sair do texto ali. Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram em outro tempo, conforme o curso deste mundo, no espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira. Esse texto é Efésios 2, de 1 a 3, só para você ter referência depois. Deus não te amou porque você era perfeito. Deus te amou. Então Ele já te amou, querido. Não existe como você aumentar, porque o amor do Senhor já é perfeito. Aquela música que a gente canta assim, eu gosto muito. Que amor é esse? É uma boa... A música começa com uma pergunta, que amor é esse? Aí começa a falar graça incalculável, não tem interesse, não quer nada em troca. A vontade dele é boa, perfeita, agradável. Para quem? Para mim. Faz um para mim, levanta a mão para o peito assim, ó. Para mim. Mas esse amor é do Senhor. Você responde a Ele. Volta no texto, João 3,16. Então Deus amou. O amor de Cristo já foi manifesto. Jesus já morreu na cruz. O amor de Cristo já é de tal maneira, e agora olha outro verbo, que Ele fez o quê? De tal maneira que, de novo, que deu o seu Filho. Deu é passado, Cristo já morreu na cruz por você. A morte de Cristo já aconteceu. O espetáculo que cancela a nossa dívida já aconteceu, como diz Colossenses 2. Se não me falha a memória, Colossenses 2, 14. Deixa eu ver aqui. Colossenses 2, 14. Disse a voz da minha mãe que ela achou também. Viu? Cancelando o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial. Removeu o escrito de dívida. Ele removeu o escrito de dívida inteiramente, cravando-o na cruz, versículo 15, e despojando os principados e potestades, publicamente os expôs a desprezo, triunfando sobre eles na cruz. A cruz de Cristo já aconteceu. Aquela condenação que você tinha, Cristo já cravou na cruz. Ele pegou lá um papel escrito Rodrigo Rezende, toda a condenação que estava sobre a minha vida, Ele cravou na cruz e falou, está pago na cruz. Ele pegou a sua condenação, Ele pegou o peso do seu pecado, Ele pegou as suas aflições e colocou na cruz. Ele suportou todo o pecado da humanidade. Ele levou sobre si todas as nossas dores, e pelo sofrimento dele nós fomos sarados, porque aonde um dia abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. A graça de Deus é muito maior do que qualquer medida de pecado, e isso não está escondido, isso não é só conhecido aqui. Demônios, o inimigo, a própria condenação do pecado é conhecido no céu, na terra e em todos os lugares, que Cristo venceu.
Diz a Bíblia, pelo que Deus lhe deu um nome que está sobre todo nome, nome pelo qual toda língua confessará no céu, na terra e debaixo dela, pois só o Senhor Jesus Cristo é Deus, pela glória de Deus Pai. Filipenses 2. Querido, a sua vitória já aconteceu na cruz, a vida eterna já começou na cruz, só tem uma pessoa que não está vivendo isso. Olha que loucura, o rio de Deus passando, Deus já te fez o barco, é só botar o barco na água e ir, e você está às margens esperando, perdendo tempo. Queridos, não perca tempo. Jesus já morreu por nós. Ele já foi entregue por nós. Já foi dito que todo aquele que nele crê, todo significa todo. Todo, não tem ninguém de fora. Tenha. Condicional e tenha é atual. Tenha a vida eterna. Receba a vida eterna. Então a pergunta é, se você crê no Senhor Jesus, e se eu te perguntar se o seu coração inteiro crê no Senhor, e se a sua boca confessa Jesus, se sua resposta for sim, você já recebeu a vida eterna. Você vai experimentá-la de uma forma diferente no futuro. Vai. Vamos receber outro corpo. Importa que o nosso corpo seja diferente quando Cristo voltar. Corpo que não se corrompe, corpo que não peca, corpo que não morre. De forma que as aflições desse mundo não se comparam com a glória que há de ser manifesta em nós. Ainda virá o dia em que não haverá mais lágrimas, não haverá mais tristeza ou dor, que não haverá mais sol, porque Cristo é a própria luz, não há tabernáculo, porque habitaremos nele. As ruas serão de ouro, pedras preciosas serão ornamentos de uma cidade, porque significa que ouro agora não tem valor. Você só pisa sobre aquilo que você não valoriza. Agora, o próprio ouro, que é o metal mais precioso deste mundo, agora não tem valor nenhum perante a presença de Cristo. De modo que as ruas são feitas de ouro. A riqueza do Senhor é tão grande que as ruas são de ouro. Não vale mais nada. Porque a presença do Senhor é tudo em todos. Mas você já pode começar a viver isso na sua vida hoje. Porque a vida eterna do Senhor começa hoje. Basta você querer, basta você tomar posse. Porque Jesus não morreu na cruz. Amém? João, capítulo 10, versículo 10. Então, a vida que o Senhor nos dá para quem faz a passagem é uma vida de liberdade, é uma vida eterna. E João 10, 10, Jesus diz outra característica da vida que Ele tem para nós. Enquanto você está achando João 10, 10, eu queria te conceituar algo muito importante. Aí você responde sim ou não. Fica à vontade de responder sim ou não, tá? Se errar, faz parte. Você aprende e segue a vida. Mas Jesus morreu na cruz, sim ou não? Sim. E Ele ressuscitou, sim ou não? Sim. Significa que Ele não está morto, certo? Sim. Ele não está morto. Cuidado, porque às vezes a nossa perspectiva da Páscoa é celebrar a morte, não a ressurreição. A gente separa e só vê a morte. Domingo, Cristo ressuscitou. E é interessante que domingo significa dia do Senhor em latim. A palavra domingo quer dizer isso. Porque Senhor é Dominus. Então, o domingo é celebrado o culto do cristão, não simplesmente porque o domingo é mais ou menos santo. Não é que o domingo agora se tornou a extrema santidade dos dias da semana. É porque domingo havia a memória da ressurreição de Cristo. Então, o povo, os cristãos, começaram a se reunir aos domingos. Sábado, os judeus permaneciam se encontrando, os judeus, né, da fé judaica, e agora a igreja, que era formada de início pelo povo judeu, se reunia aos domingos. E aí, até hoje estamos aí, reunindo domingo. Porque o domingo tem uma memória, tem uma lembrança. E a lembrança não é só da morte, é da morte e da ressurreição. Porque a Páscoa não é somente a morte do Cordeiro, mas é a ressurreição do Senhor dos Senhores. Cristo vence a morte quando morre, paga o preço por nosso pecado, mas senta no alto e sublime trono, para que toda a honra e toda a glória seja dele, porque ele ressuscitou. A gente cantou, mas ressuscitou, digno é o... Mas ressuscitou, digno é o... É porque na música canta duas vezes, eu empolguei. Ele ressuscitou, ele vive.
porque ele vive, eu posso crer no amanhã. Se ele tivesse morto, que Deus é esse que te dá vida se ele está morto? Não, ele ressuscitou. Você achou João 10, 10? Não é possível. Não. Te dei um tempo agora. Diz assim a Bíblia em João 10, versículo 10. O ladrão vem tão somente para matar, roubar e destruir. Mas agora Jesus, eu vim para que vocês tenham vida. E vida como? Vida plena, vida em plenitude. Deixa eu fazer uma pergunta. Quando eu falo que Jesus veio para dar vida em plenitude, você acha que é pouco ou muita vida? 4 pessoas responderam. Você ficou na dúvida. Vamos de novo. Quando a Bíblia promete que Jesus veio para dar vida em abundância, em plenitude, você acha que é muita ou pouca vida? Então quer dizer que se no seu coração, na sua história, na sua jornada, há mais morte do que vida, você pode estar experimentando qualquer tipo de vida, mas não é a vida que o Senhor te deu. Porque Ele veio para dar muita vida, não é vida em abundância. Então pensa que vida é um líquido e você é um balde. E esse líquido não se mistura com o outro, que é a morte. Então o líquido da vida é o líquido vermelho, que representa o sangue. E o outro é um líquido preto. A sua vida é um balde transparente. E aí você olha a sua vida e 80% dele é líquido preto. E só 20% é líquido vermelho da vida que o Senhor quer te dar. Como que você vai me dizer que isso é o que Deus quer te dar? Adianta ouvir que há uma fonte que jorra água. Adianta ouvir que Jesus quer mudar a sua vida, se o preenchimento dela ainda é água de morte. Querido, não ache que morte é apenas estar na rua, preso num vício, usando todo o dinheiro nas drogas, ou cometendo imoralidade. Não pensa isso. Pensa só num coração duro o suficiente onde o Senhor não está reinando. Pensa só na incapacidade de confiar e entregar ao Senhor tudo. Querido, não tem como, a física foi criada também pelo Senhor. E o postulado da física disse, 2 corpos não ocupam o mesmo lugar. É impossível. A lei da natureza que Cristo criou também vale para o seu coração. 2 corpos não ocupam o mesmo lugar. E Cristo, Ele te dá a escolha. A Bíblia diz, eis que estou à porta e... Se Jesus está batendo na porta, Ele está do lado de fora. Só que essa carta foi escrita para uma igreja. Então Jesus está batendo do lado de fora para um grupo de pessoas que disse ser igreja. Mas Ele está batendo para entrar. Para participar da ceia. Para fazer lugar. Não adianta ter rótulo. Não adianta se vestir bonito. Não adianta levar a Bíblia embaixo do braço. Não adianta dar o dízimo. Não adianta frequentar culto. Não adianta nenhum rótulo, nada externo, se o seu coração não for cheio daquilo que o Senhor entrega aos seus, que é vida abundante. Querido, para de querer viver vitrine, para de querer viver a bênção exterior, para de querer viver aquilo que você pode receber, um carro, um emprego, um namoro, um relacionamento, um ministério, um chamado. Para de querer viver com aquilo que pode ser que venha. Viva o que Deus te prometeu. Ele disse, você pode ter uma vida abundante, você pode ter vida abundante desempregado, você pode ter vida abundante sem estar casado, você pode ter vida abundante sozinho, sem ter concluído faculdade, sem estar numa igreja de 5.000 pessoas, a única coisa que você precisa é o Senhor. Existe gente vivendo algo miserável hoje, simplesmente porque acredita que tudo pode dar vida abundante, e não o Senhor. Tem gente que quer dormir tranquilo, descansar a cabeça em paz, mas não na paz que o Senhor dá. Acredita que quando tiver todo o dinheiro do mundo, você pode descansar. Tem gente que acredita que não, quando o filho crescer vai dar tudo certo. Não, quando eu for... É Cristo. Vida abundante. E o mais incrível do texto é que Ele veio para que vocês tenham vida. Quem dá a vida é o Senhor. Quem entrega a vida é o Senhor. Você não fez nada, você só recebe. O que você faz a partir do momento que você recebe a vida
Isso diz quem você é. Mas Ele te deu a vida. A palavra graça quer dizer o que ela diz. Se eu chegasse aqui e te chamasse assim, olha, você hoje tem comigo um churrasco de graça. Quanto que você espera pagar por isso? Nada. Nada. Diz para mim, quanto foi que você pagou pela morte de Cristo Jesus? Mostre para mim o comprovante, o recibo do Pix. Qual foi o preço que você pagou? Qual foi o preço que você pagou pelos açoites que ele recebeu? Açoites com ganchos. Qual foi o preço que você pagou quando a coroa dele, que deveria ser a coroa de 24 anciãos, era de espinho? Quando o que ele deveria receber a louvor e glória, ele recebeu cuspe. O que você pagou por isso? Quando ele quis beber de água e o que foi dado a ele foi vinagre, o que você pagou por isso? Para piorar, o item, o elemento que foi usado para dar vinagre a Jesus, era o mesmo elemento usado nos sanitários para limpar as pessoas que faziam suas necessidades. Uma vara com isso. E foi isso que eles cataram e embeberam em vinagre para darem a beber Jesus. Em libras, Jesus Cristo é assim, ó. Aqui, dedinho na mão. Isso simboliza o quê? Os cravos. Quanto foi que você pagou quando os cravos penetraram a carne dele? Quando Jesus tinha que estender o próprio corpo preso na cruz, porque a cruz, ela destrói a ponto de você não conseguir respirar. Porque o seu corpo inteiro cansado, ele tende a cair. E o seu diafragma não consegue se expandir para você respirar. Então você tem que levantar o corpo. Mas para Jesus levantar o corpo, ele tinha que se firmar nos cravos. Tinha que doer para ele respirar. E quanto é que custa para você respirar hoje? Cristo entregou tudo, e não foi simplesmente, morri. Ele morreu da pior forma possível da sua época. E diz a Bíblia que ele foi obediente à morte, e morte de cruz. A Bíblia diz que maldito é quem morre num madeiro. Cristo morreu por nós, e ele olha para nós, vê a nossa limitação, vê o nosso pecado, vê que a gente não merece e fala assim, sabe o que eu tenho para você? É uma vida abundante. É uma vida livre, é uma vida eterna. Querido, se nós não crermos na cruz, e se a cruz não fizer sentido para nós, não tem sentido mais nada. Se aquilo que você faz na sua vida não responder ao sacrifício de Jesus na cruz e à ressurreição dele, eu não tenho nada para te apresentar que te motive. Nada, nada. Eu não tenho nada. Olha, faça para agradar o pastor, faça para agradar o seu líder. Não tenho nada. Cante bonito para a igreja cantar bonito. Não tem nada. Não tem nada que você te satisfaça mais. Nada, nada. Não haverá nenhum líder nessa igreja que seja satisfeito por completo. Não haverá nenhum ministério de pé, nenhuma pregação terá sentido. Usarmos o nome igreja não terá sentido. Se nós não crermos em Jesus Cristo ressurreto, se você não crê nisso, a sua fé é inútil. E digo mais, se você vive sem isso, eu não sei onde você está encontrando paz, eu não sei onde você encontra esperança, eu não sei onde você encontra amor perfeito, amor de verdade. Porque em pessoas não é possível, queridos. A gente convive com pessoas que têm Cristo e que são imperfeitas, eu sou. Onde que você encontra? Me diz, me fala. Onde você encontra alguém que te ame na sua imperfeição, a ponto de morrer por você, a ponto de buscar você e de todos os dias te chamar de novo, mesmo quando você diz não, não, não. Que amor insistente é esse, que traz luz sobre as sombras, que derruba muralhas para te encontrar, que destrói a morte, escala montanhas. Que amor é esse que tem te buscado todos os dias? Que amor é esse que está atrás e está atrás, e você parece que corre dele, e se atira no pecado, e se atira nas pessoas, e procura no mundo afora aquilo que só tem no seu. Que amor é esse, querido? Eu não tenho outra coisa para pregar. Eu não tenho outra coisa para falar. Eu não tenho mais nada para dizer. Só tem resposta à cruz. Ou nada mais que eu possa te falar. Se você não amar a mensagem da cruz, não tem outra mensagem que eu possa te falar. Não existe outro evangelho que salve, que transforme a vida. Se houvesse, ele fosse pregado, Paulo já disse que ele seria maldito. Se você ouviu algum tipo de evangelho sobre a morte da cruz, que te deu coisas na terra que não são a presença do Senhor, desculpa,
é o evangelho falso. Se existem feridos no seu coração, porque alguma vez algum pregador, algum mestre, alguém te ensinou sobre dádivas do evangelho que não eram o Cristo e aquilo que Cristo tem para você conforme a revelação da palavra, eu te peço desculpa, mas isso não foi evangelho. Eu não sei como você tem caminhado hoje, mas eu queria te dizer que hoje pode acontecer uma passagem. Queria chamar o Ministério de Louvor. Hoje pode acontecer uma passagem, hoje pode acontecer uma transformação. As coisas podem ser diferentes. Quando a gente celebra a Páscoa, quando a gente celebra a passagem, significa que não é esperado que você permaneça no mesmo lugar. Você pode ficar de pé? Significa que Páscoa fala sobre movimento. Eu não posso ouvir sobre a passagem de um povo que foi liberto do pecado, que foi liberto do faraó e achar que eu vou ficar parado. Movimento. Não existe ninguém aqui dentro perfeito o suficiente que não tenha algo para se mover hoje, a começar de mim. Ninguém, querido. E olha que eu nem sondo o seu coração, olha que eu nem sei sobre todos os seus dias, mas eu posso decretar, ninguém aqui é tão perfeito assim, que não tenha nada para passar hoje. Mas pensa que nessa passagem há um buraco, um precipício, que você não consegue saltar de um lado a outro, a não ser que algo seja colocado no meio, que você possa se equilibrar e passar. E pensa que a única coisa que você pode passar por esse abismo é a cruz de Cristo, estabelecida para que você pise e passe, porque Jesus disse que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Toda essa vida que dissemos que é a vida entregue pelo Senhor que morreu na cruz, é uma vida nele, é o seu caminho. Eu queria te convidar a você fechar seus olhos. Eu queria te convidar a você ter esse momento de reflexão em relação à sua Páscoa, à sua passagem. De onde você está saindo hoje, para onde você está indo, para onde que Deus está te chamando. Reflita, tire esse momento de oração. Quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Ó, quão maravilhoso é, nome de Jesus. Ó, quão maravilhoso é, nome
Agora nós vamos cantar sobre a Páscoa. Agora nós vamos cantar sobre a morte de Jesus. Nós vamos cantar sobre a vitória dele. Cante de todo o coração. E que esse seja um cântico daqueles que passam da morte para a vida. Cante. A morte venceste. A tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste, vive estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Eu queria te convidar agora. Nós vamos cantar de novo sobre isso. Mas a Bíblia diz que o povo de Israel se reunia como família. E reunidos eles viviam a Páscoa. Eu queria te chamar a se reunir com as pessoas ao seu redor. Formem grupos, pequenos grupos. Nós somos família em Cristo. Podem formar, ninguém sozinho. Forme 4, 5 pessoas. Vai puxando, vai chegando para junto. Olha para o lado e fala, eu estou indo. E vai. Vamos embora, vamos formando aqui, ó. Junta aqui. Junta aqui. Busca ele aqui, ó. Busca o desgarrado. Busca o desgarrado. É. Nós vamos cantar juntos. Vamos cantar sobre a vitória dele. De todo o coração. Nós vamos celebrar juntos como igreja o que é a morte de Cristo na cruz. Vamos celebrar juntos como igreja a ressurreição. Vamos cantar a morte venceste. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste, vive estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo. Vamos declarar poderoso esse nome é. Poderoso esse nome é. Poderoso esse nome é. O nome de Jesus, meu rei. Poderoso esse nome é. Maior que tudo ele é. Poderoso esse nome é. Nome de Jesus. Senhor, o teu nome é poderoso. O seu nome é lindo. É maravilhoso. O Senhor morreu na cruz por nós. O Senhor recebeu na cruz a condenação que era nossa, para que pudéssemos herdar uma vida que não merecemos, mas pela sua graça nós somos salvos. Obrigado porque o Senhor amou cada um de nós e morreu na cruz por cada um de nós, para que tivéssemos uma vida livre, uma vida eterna e uma vida plena no Senhor. Transforma tudo em nós para que possamos viver, para que possamos continuar a viver conforme a tua vontade. Muito obrigado por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Querido, que Deus te abençoe. Que você viva uma semana e um ano glorificando o nome do Senhor, porque Ele morreu na cruz por você e te deu vida eterna e ressuscitou e hoje vive.
Amém? E então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará. Você já pode se abraçar. Celebra uma feliz Páscoa entre si. Que Deus te abençoe.